todos sabem, nossos encontros nestas noites, tanto de quinta quanto de segunda-feira, são tangidos, orientados, balizados pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E este Evangelho, capítulo a capítulo, vai sendo comentado aqui dentro das suas diversas partes, de tal maneira que as pessoas que desejarem em suas casas poderão ler ou antes ou depois e apreenderem o conteúdo, extraírem dele muito mais do que o pouco que nós pudemos aqui apresentar. Estamos então tratando de um capítulo muito importante, mas para o qual, ainda que falemos do Evangelho, nós recorreremos transformando este nosso encontro mais ou menos em um dia de estudo, já que nós não imaginamos a riqueza que a gente consegue aquinhoar, que a gente consegue guardar, que a gente consegue descobrir quando olhamos determinadas revelações e determinados ensinamentos contidos nas obras básicas. E só quando nos debruçamos sobre ele e pensamos de maneira mais profunda a seu respeito, é que isto salta aos nossos olhos. Nós temos uma busca muito grande, que é a busca da felicidade. Todos querem ser felizes. Todos nós imaginamos um meio de encontrá-la. A felicidade às vezes é um casamento e às vezes é um tormento. E a pessoa diz, não, eu só vou ser feliz quando encontrar a minha alma gêmea. E quando encontra, o que descobre é que a alma geme, que aquilo que era alma gêmea se transforma em algema. E aí a pessoa fala, ai, mas eu tinha certeza que eu ia ser feliz desse jeito. Outros imaginam que para conseguir isso precisam tomar de alguém, algum candidato ou alguma beldade que já tenha um compromisso, imaginando que possa ser feliz sobre a infelicidade de outras pessoas. Outros imaginam que a felicidade será a aquisição de bens e lutam a vida toda para isso e muitas vezes conseguem. Outros imaginam que seja um corpo sadio, um corpo bonito, um corpo esbelto. N motivos nos fazem estar no mundo para buscar isto que chamamos de felicidade. Mas, se nós nos detivermos um pouquinho no Livro dos Espíritos, e nós trabalharemos hoje em nosso encontro bastante com o Livro dos Espíritos para elucidarmos o Evangelho no capítulo que nos cabe comentar. Começaremos nos lembrando lá da quarta parte do Livro dos Espíritos, cujo título é Esperanças e Consolações, a respeito da felicidade. Na pergunta 920, porque, para nossa sorte, o Livro dos Espíritos está dividido em questões que o professor Rivaio, que depois assinou toda a obra com o pseudônimo de Allan Kardec, ele fazia aos espíritos através dos médiuns que ele conhecia. E através da escrita eram respondidas, muitas vezes por médiuns de diversos países que não se conheciam entre si e que, com isto, garantiam a universalidade do ensino espiritual. Kardec então perguntava e ia meditando, ia avaliando os princípios que as respostas continham, de forma a extrair aquilo que era a demonstração clara e lógica das leis espirituais. Por isso, ele depois catalogou essas perguntas e as numerou. E o Livro dos Espíritos, além de haver a sua separação por títulos,
título 1, título 2, título 3, título 4, ou que também ele chama de livro 1, 2, 3 e 4, enfeixados em um único volume, também está dividido por perguntas numeradas. Então começaremos a tratar da felicidade hoje no conceito que na pergunta 920 nós vamos encontrar. Kardec indaga: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Que é o que nós todos buscamos, não é? Eu quero ser feliz. Eu tenho vontade, eu tenho certeza que um dia serei feliz, plenamente feliz. Será uma utopia? Será uma realidade? Dizem os espíritos respondendo essa questão: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Não pode. Então, se você já se acha infeliz por algum motivo, entenda que você é normal. Se há alguma coisa de tristeza ou de problema que você tem que enfrentar, entenda que todo mundo que está na Terra é igualzinho você. Porque ia ser mais um problema existir alguém plenamente feliz e você roendo o osso, né? Então, não é possível a felicidade plena. Uma vez que a vida lhe foi dada, a nossa vida nos foi dada como prova ou expiação. Significando dizer com isto que nós estamos na Terra para enfrentar problemas. Seja porque solicitamos estes problemas para melhorarmos mais depressa nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, seja porque semeamos dores e temos que colher as consequências. Expiar significa isto: sofrer como imposição das condutas desajustadas que nós mesmos adotamos. Se a vida física, portanto, está destinada, como nos explicam os espíritos, a ser uma experiência de prova ou expiação, ou às vezes as duas juntas, não é possível ser feliz, absolutamente feliz sobre a terra. Aí dizem os espíritos: mas depende do homem amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa ser na terra. Depende do homem, que tem que passar por problemas, seja por prova, seja por expiação, amenizar isto, e isto é possível, tornando o mais feliz possível a sua estada no mundo de privações ou de dificuldades, como é a terra. Quer dizer então que essa dor, essa dificuldade que nos causam a infelicidade, talvez a gente possa diminuí-la? Sim, é o que dizem os espíritos. Nós poderemos nos esforçar, porque depende de nós, diminuir este sofrimento. Se nós adotarmos certas condutas que tenham como resultado isto, como nós vamos ver hoje. Logo a seguir, Kardec vem com uma nova pergunta, 921. É verdade que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Não é verdade isso? Quando todo mundo for bom, quando ninguém mais desejar o que é do outro, quando ninguém mais fizer maldades, quando ninguém mais tiver uma atitude agressiva, o homem poderá ser feliz, não é? Isso é ponto pacífico, é uma premissa básica. Aí ele diz assim: mas enquanto não acontece isso, cada um de nós poderia garantir para si uma felicidade relativa. Ora, não dá para ser 100% feliz, porque isso só vai acontecer quando a humanidade for 100% boa. Mas será que no nosso panorama, nesse mundo em que estamos vivendo, de prova e expiação, nós poderemos gozar de uma felicidade relativa? Que não seja 100%, mas quem sabe aí uns 65, 70, 75, 80%. Será que dá para a gente ser mais ou menos feliz? Kardec pergunta, e os espíritos respondem: o homem é quase sempre o agente de sua própria
infelicidade. O homem, mas eu vou lá no centro espírita porque Deus tem que parar de ter raiva de mim. Deus tem que parar de querer me prejudicar. O que eu fiz para Ele? Porque a gente sempre acha que os grandes problemas que nos causam lágrimas, dores, aflições, são produzidos por Deus. Os Espíritos são bastante claros a esse respeito. Primeiro, nos tirando essa ilusão. E segundo, dizendo que nós somos muito criativos para piorar as coisas. Nós causamos a nós mesmos muita infelicidade além da conta. Continuam os Espíritos na pergunta 921. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Se nós praticássemos a lei divina, nós gozaríamos de uma felicidade tão grande, a máxima felicidade que poderíamos esperar em um planeta inferior de prova e expiação como este que nós estamos vivendo. Ou seja, se nós escolhêssemos andar de acordo com leis, existe então um mapa? Existe. E nós podemos conhecê-lo? Podemos. E podemos entender o que fazer? Podemos. E podemos fazer? Podemos. A questão é, queremos? A questão é, gostamos? Dizem os Espíritos, o homem bem compenetrado da sua destinação futura. Veja só, quando o homem está consciente de que o destino dele não é permanecer na Terra, porque todos nós conhecemos os endereços aonde nos está garantida a última morada, não é? Todos nós sabemos onde é o cemitério. Em todas as cidades existe cemitério. Já perceberam isso? Engraçado. Mesmo em vilarejinhos existe lá um campozinho santo. Porque isso significa que nós não fomos projetados para permanecer na Terra. Mas quando o homem tem consciência de que o seu projeto vai além da existência terrena, aí ele vê a vida corporal como uma estação temporária. É como uma estadia passageira numa má hospedaria. Você está viajando, está chegando a noite, você não tem onde dormir a não ser naquele casebrinho. Lá tem alguém que vai te cobrar umas moedas para você passar o período difícil da noite naquele ambiente. Lá tem pulga, lá tem umas frestas que entra vento, mas tem lá um colchãozinho, tem uma proteção contra a chuva, e você pode dormir pelo menos fechadinho lá num quartinho. Se os pernilongos deixarem, se as muriçocas te atacarem pouco, se você conseguir matar as purgas, você consegue ficar lá, pelo menos pela noite. Mas o seu destino não é ficar lá, você não veio para morar naquela estalagem. Você está viajando, você está passando por ela. Quando você então tem a noção disto, como um espírito, que está vivendo nesse instante, esse momento de estar hospedado numa má hospedaria, mas que é um momento transitório. Que interessante. O homem se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor ele tenha se preparado para ela. Você está indo para a Disneylândia, você está indo para um parque bonito, um parque lindo, você vai divertir-se lá, só que para você chegar lá vai ter que dormir nessas estalagenzinhas ao meio do caminho, passar um pouco de fome, ficar andando aí pedindo carona na estrada, porque você está meio como aquele manual do brasileiro pelado em Paris, é um manual de viajante pobre que o cara que fez escreveu e botou esse título:
Para quem vai viajar para longas distâncias e não tem condições financeiras para fazer essas viagens normais, então existe lá esse manual mostrando como deve fazer para economizar recursos esse indivíduo que quer chegar ao destino. E ele passa dificuldade, ele passa fome, ele arruma jeito para improvisar. Por quê? Porque o que ele quer é chegar. O destino, a Disneylândia, Paris, Londres, seja lá onde for, é mais importante do que o sofrimento. E vale a pena enfrentar a dificuldade do caminho para chegar até lá. Assim os Espíritos explicam a nossa jornada na Terra, buscando este objetivo superior. É como, repito, uma estadia passageira numa má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos, que são também passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor ele tenha se preparado para ela. Somos punidos, continuam os Espíritos, somos punidos já nesta vida, não é na outra não, já agora, nesta nossa existência, pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessa infração e de nosso próprio excesso. Já nesta vida nós somos punidos por isso. Cometemos excessos, o corpo vai reclamar, o corpo vai adoecer, sem precisar disso. Não estava escrito, porque na outra vida você foi um bandido, um leviano, que agora você tinha que nascer e ter aquela doença. Os Espíritos nos explicam que em todos nós, se fizermos uma conta rasa para compreender os males que estamos enfrentando, eles nos explicam que entre 70% e 80% dos problemas que nós temos, nós não precisávamos tê-los. Nós não nos programamos para nascer com eles. Eles não são frutos da lei de causa e efeito, de nossos erros no passado. Não, são efeitos dos nossos erros de agora, que nós poderíamos ter evitado. Por isso que os Espíritos estão dizendo isso nesta resposta. Somos punidos já nesta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessa infração e do nosso próprio excesso. Estamos vindo agora de uma semana de folguedos, só para dizer bem suavemente o que significou isto. Precisávamos disto? Precisávamos? Quantos excessos que aconteceram agora nas vidas das pessoas que se permitiram, entre aspas, essa liberalidade, vão comprometer todo o seu futuro, toda a sua existência. Vamos fazer de conta que um presidente qualquer resolvesse pôr fim a estes festejos carnavalescos, suprimindo isso do calendário. Provavelmente não se reelegeria. Mas, o que mudaria isso em nossa vida? Nada. Ah, mas é que a gente ia ficar sem 2 feriados. O que a gente fez no feriado? Acabou jogando pela janela o tempo disponível, fazendo o que não devia. Só porque, entre aspas, é época de farra. Naturalmente que não são todas as pessoas que aproveitam desse jeito. Aqueles que já aproveitam este tempo procurando coisas boas, continuariam a procurar essas coisas boas se não houvesse feriado. Continuariam. E os inúteis? Iam fazer o quê? Esses vão reclamar. Esses vão dizer que as coisas que eles gostam lhes estão sendo tiradas. Mas vamos pensar agora, neste período que nós acabamos de passar.
Quanto tipo de doença sexualmente transmissível foi objeto de contágio? Quantas gravidezes serão aí detectadas? E eventualmente, quantos abortos não serão feitos na calada da noite? Quantas tragédias emocionais também não aconteceram neste período? Traições, abusos, orgias. Precisávamos disto? Seria bom que o homem tivesse mais vezes isto ao longo do ano? Respeitando o direito de todos de fazerem o que quiserem com suas vidas, vamos apenas raciocinar sobre essa questão. Ah, mas é que é uma festa que o mundo todo vê. Ah, tudo bem. E o que isso significa? Não é que vem muita gente que traz dinheiro aqui. Sim, a gente tem visto. Quanta gente vem aqui atrás de prostituição infantil, atrás de droga, atrás de fazer aqui o que eles não conseguem fazer lá onde moram, onde vivem, porque lá a fiscalização é séria. Enquanto que aqui, em qualquer região do Nordeste, pai e mãe entregam filhas que têm nem 13 anos à prostituição desses que vêm endinheirados de fora. Ah, sim. Ah, mas tem o carnaval de rua que o povo gosta. Ótimo, muito bonito. Continue então. O carnaval, marca lá os 2, 3 dias de carnaval e o sábado, domingo, deixa o povo lá pular na avenida. E só. Mas não é este é o pano de fundo que serve de justificativa para o restante. Agora, uma coisa também é verdade. Os homens e as mulheres de bem do mundo, não estou falando do Brasil não, estou falando do mundo, estão se cansando deste processo. Isto é tão deprimente para os seres que melhoram, que isto vai cansando. Todos os anos vendo a mesma coisa. Mas isto poderia ter sido evitado. E ainda está na conta de cada um evitar, quando não queira participar disto. Por isso que os Espíritos dizem: somos punidos já nesta vida pelas infrações à lei. Se voltarmos gradativamente à origem do que chamamos de nossas infelicidades terrenas, nós veremos estas infelicidades, na maioria das vezes, como consequência de um primeiro desvio do nosso caminho reto. Por esse desvio, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. 5 minutos de besteira, 5 minutos de bobeira, uma taça de vinho a mais, um copo de uísque a mais, e um acidente, uma cadeira de roda pelo resto da vida. Se nós observarmos a causa de nossas infelicidades pessoais, nós iremos constatar, quase que sem exceção, que alguma cabeçada nossa está lá na origem. E dali, nós fomos como quem pega dinheiro emprestado em agiota. Já ouviram isso? Ou quem compra com cartão de crédito, sem ter o recurso, mas com a ideia de comprar um negócio e ir pagando aos pouquinhos. Porque você nunca consegue pagar o agiota. Ele sempre te dá um pouco mais de prazo mediante um compromisso maior da sua parte. E assim também o cartão de crédito. O cartão de crédito, se existisse inferno, porque a gente sabe que não existe, se existisse inferno, o inventor do cartão de crédito era o braço direito de Satanás. Porque não existe nada mais cruel em uma sociedade que vive da crueldade do que criar necessidade. Você quer ter, você também vê as coisas, você tem vontade, e aí cria uma necessidade que você se esquece que não tem condições para manter. E aí o que acontece?
Você quer comprar. E você quer comprar. E o seu amigo que é mais perrapado que você já tem. E você não quer ficar por baixo dele. Então aí você dá um jeito, arruma um cartão de crédito e compra. Compra para pagar em prestações suaves. Mas eles são tão inteligentes que eles dizem, não, você leva hoje o negócio que você está comprando e pode pagar só daqui 45 dias. Poxa, 45 dias. Por que não podia ser 15 dias? Por que não podia ser 10 dias? Porque em 15 dias ou 10 dias pode ser que você ainda tenha o dinheiro. E esse negócio só funciona quando você não tem mais o dinheiro. Então o que acontece? Eles te abastecem com o produto que você tem vontade e eles te dão 45 dias para pagar. Às vezes você tem até o dinheiro no bolso, mas fala assim, eu adoro comprar sem gastar dinheiro. E fica com o dinheiro no bolso. E a televisão em casa, a máquina, ou seja lá que bem você comprou. E aí o que acontece? Passa 45 dias, você tem que gastar aquele dinheiro para manter a sua família, o seu filho fica doente, o carro quebra, vai para o conserto, e assim você vai e esquece, porque em 45 minutos a gente já esquece, imagina em 45 dias. E de repente chega na sua casa aquela faturinha. Que negócio de papel estranho esse aqui? O que é isso aqui? Aí você rasga, meu Deus, é a prestação do treco. Já faz 45 dias que você está assistindo aquela televisão zona imensa ali na sua cara lá, que ela nem cabe na sua sala. Você teve que derrubar as paredes para pôr a televisão. Ou seja, em 45 dias já acabou a graça de ver aquela televisão zona assim. Parece que a escola de samba está dentro da sua sala. E você está surdo lá. A televisão você teve que até prender com umas tiras assim, porque ela pulava sozinha. Aí, você já não tem mais nem tanto assim emoção, porque 45 dias assistindo uma televisão zona daquele tamanho, você já está até vendo. Já perdeu a graça, mas tem a conta. Aí vem a conta, e você já esquecendo que tinha que pagar a conta, aí você fala, meu Deus, eu gastei o dinheiro, o que eu faço agora? Mas essa prestação está errada. Não, está certinha, porque eles são muito exatos na conta. Aí, você vê lá, ai meu Deus, eu tenho que pagar, mas e se eu não tiver esse dinheiro para pagar? Não, mas eles, olha como esse povo é bom, ai, ainda bem que existe bondade na terra. Está escrito lá, se você não pagar o valor integral, poderá optar pelo pagamento da parcela mínima. Tinha que pagar uma prestação de 200 conto por mês, mas como eles são muito bonzinhos, deixa você pagar 50. Ai, graças a Deus, 50 eu pago. Só que o resto, os outros 150 e o resto que está devendo vai crescendo como uma bola de neve e você acaba pagando 2, 3, 4 televisões por uma só que comprou. Então, estas coisas naturalmente criam ilusões. Por que eu dizia que isso é cruel? Porque a gente vive um sistema assim. Todo mundo tem uma televisãozinha em casa que diz para você, olha a novidade, olha só que lindo, compre esse ferro de engomar roupa sem precisar passar, ferro movido a água, ferro que sai vapor, disque jet, isso não sei o que, e faz de tudo. Aí você compra, e compra o grill do Jorge Foreman e leva um soco na cara só com o preço, mas a gente gosta. E aí vai juntando a cacarada, a véia, aqueles capos que estão lá. E se você fizer, faça você que está aqui hoje, faça você uma lista. Uma lista. Chega em casa hoje e fala assim, aquele chato daquele André, filho do Centro Espírita, já me deu lição de casa para eu fazer. Chega na sua casa, faz uma lista do que está no seu guarda-roupa, do que está no seu armário, da cozinha, da sala, que você não usa porque não precisa. E ponha lá um valor qualquer para cada item, um valor aproximado.
isto com honestidade. Pega o seu filho e some os brinquedos que ele tem guardado lá naquele balaio de brinquedo que ele nem aguenta mais brincar com toda aquela quantidade imensa de brinquedo. Veja quanto tem de brinquedo guardado ali, quebrado aos pedaços, jogado, sem o seu filho mais ter nem vontade de brincar com nada. Porque ele é uma maquininha de ansiedades. Ele quer tudo que o amigo dele na escola apresentou de novo. Faça uma conta e veja quanto você investiu nisto. Mas faça honestamente. Põe no papel. Para você entender o que significa. O que os Espíritos estão dizendo. Como nós pioramos as coisas. Aí Kardec pergunta. Puxa vida. É verdade que a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, às vezes faz a infelicidade do outro. Kardec pondera. Mas existe, por acaso, uma medida de felicidade que seja comum a todos os homens? Ou seja, existe alguma coisa que, garantida a todos os homens, poderia dar-lhes a felicidade relativa? Existe. E os Espíritos dizem, existe. Existe sim. O quê? Em termos de vida material, a posse do necessário. E em termos de vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem possuir estas três coisas, possui o mínimo necessário para ser feliz. A posse do necessário. Veja só, não é a propriedade do necessário. Não é você ser dono do necessário. É você possuí-lo em sua esfera de influência. Você é possuidor. Porque naturalmente, de proprietário aqui, né, ninguém se pode arvorar, uma vez que tudo nos é emprestado e tem que ser devolvido. Mas a posse do necessário. Vamos falar da vida física, materialmente falando. O que é necessário? Um pouco de alimento para o corpo manter-se todo dia. Alguma veste para que ele se proteja das intempéries. Um sapato para proteger também ao caminharmos. E um local onde possamos nos abrigar. Todo mundo comeu hoje? Aqui? Todo mundo? Nem que for uma coxinha. No bar do Zé. Comeram hoje uma coxinha? Tá. Eu não vi ninguém sem roupa. Porque até se visse a gente não deixava entrar. Se entraram aqui é porque estão minimamente vestidos, decentemente trajados para o nosso encontro. Acredito que todos tenham um lugar para voltar, onde se abriguem durante a noite. Não importa que não é a sua casa, sua propriedade, ou que você está morando com alguém, ou que você esteja alugando. Não importa. Todos iremos dormir hoje em uma cama ou em algum lugar que faça as vezes de uma cama debaixo de um teto. Com isto, só com isto, na parte física, na parte material da vida, dizem os Espíritos que este é o mínimo para que nós tenhamos felicidade, a felicidade possível na Terra. Agora vem a outra parte que é um pouquinho mais complicada. Do ponto de vista moral, a felicidade relativa que a gente pode desfrutar do mundo é composta de duas coisas. Quais são mesmo? Acabei de dizer. Duas coisas fazem a felicidade do espírito encarnado do ponto de vista moral. Primeiro, consciência tranquila. Você pode ter uma vida muito simples, pode ter
tudo assim bem medidinho para você não ter aquelas ambições malucas de comprar um castelo lá em Minas Gerais. Mas se você tiver a consciência culpada, você conseguirá ser feliz? Não conseguirá. E também, se você não tiver confiança no futuro, que haverá de enfrentar essas dificuldades e vencê-las, que coisas melhores estão esperando por nós, você viverá apreensivo e não conseguirá desfrutar dos momentos de felicidade relativa. Então, o que a gente encontra? Pessoas que são riquíssimas, materialmente falando, que têm muito mais do que o necessário, têm mais do que o supérfluo, têm abundância, mas que não são felizes, não conseguem ser felizes, porque estão em débito na área moral. A consciência os acusa de terem conseguido os recursos de maneira injusta, de maneira ilícita, de maneira cruel, de maneira ególatra. A consciência deles está lá dentro, apitando. Ele sabe de quem ele tomou. Ele sabe quem foi que ele enganou. E também, nestes casos, há um grande problema que é estabelecer a paz de consciência por causa do que vem amanhã, no futuro. Então é muito comum a gente encontrar essas pessoas muito bem de vida, que viveram uma vida nababesca, faustosa, e que vão envelhecendo, ou começam a ficar doentes, e que vão ficando desesperados para ver o que vai ser dele depois da sepultura, que aí começam a parecer generosos. Aí fazem cheques para instituições, aí dividem o patrimônio, aí dão para a igreja, dão para não sei onde, não sei onde, não sei onde, põe no testamento, para ver se com isto conquistam um pouco da fé no futuro. Ai, dizem que quando a gente ajuda os pobres, ai, Deus ajuda a gente. Roubei bastante minha vida toda, agora no fim da vida, quem sabe se eu ajudar, eu devolver um pouquinho do que eu tomei. Eu fico melhor aí, minha chapa fica um pouco mais limpa. Se nós tivermos o cuidado de buscar o necessário, não criarmos necessidades, porque todas estas coisas que vocês vão encontrar nessa lista, se fizerem, que vocês não estão usando, elas já estão além do necessário. Já estão além. Você tem 10 calças compridas no seu guarda-roupa? Para quê se você só tem 2 pernas? Ah, que eu uso essa com aquela, aquela com aquela, aquela com aquela. E quando você não está usando, o que elas estão fazendo? Elas estão descansando. Quantos pares de sapato? Quantas combinações de paletós, roupinhas, conjuntinhos? Existem pessoas que até se esquecem das roupas que têm no guarda-roupa. Nós temos notícias publicadas por uma revista de grande circulação de que há pessoas na cidade de São Paulo, e para não dizer aqui também, que possuem 1 até 2 apartamentos só com roupa. Roupa. Sabe o que é isso? Não mora ninguém, só cabide. Sala, quarto, cozinha. É um grande closet. Mas não estamos querendo com isso nos desculpar pela nossa meia dúzia de roupas que nós não precisamos, mas que estão lá guardadas. Então, quando nós entendermos que a felicidade depende de pouca coisa, mas também depende da consciência limpa e da fé no futuro, começaremos a ver quanto nós gastamos de energia boa para arrumar problemas para nós mesmos. Depois dessa pergunta, Kardec vai adiante. O que é supérfluo para uns
não se torna necessário para outros e reciprocamente conforme suas posições na sociedade? Kardec quer aprofundar a questão. Para uns é supérfluo, para outros é necessário. Não depende das posições sociais este conceito de necessário e de supérfluo? E os espíritos dizem: sim. De acordo com as vossas ideias materiais, preconceitos e ambição, e todos os caprichos ridículos aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha um valor de 50 mil de renda e que agora só tem 10 mil, acredita ser bem infeliz, porque não pode mais ter uma grande soma, ter o que chama de sua posição, seus cavalos, seus criados, satisfazer todas as suas paixões, etc. Acredita não ter o necessário. Ele ganhava 50 mil por mês, agora só ganha 10. Estou miserável. Imagina. Desse jeito a coisa está preta. Imagina eu viver só com 10 mil por mês. Onde se viu uma coisa dessa? Para esse indivíduo que acostumou a gastar como quem ganha 50, ganhar 10 pode parecer uma tragédia. Mas, francamente, achais que ele tem direito de se lamentar? Quando ao seu lado há quem morre de fome e de frio e não tem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e nunca acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito, para olhar para onde ele tem que ir. O homem sábio estará sempre observando a sua realidade em relação à realidade de outros que não são capazes de ter aquilo que ele já possui. Kardec então volta na pergunta 924. Existem males que independam da maneira de agir e que atingem até o homem mais justo, diz Kardec. Existe algum meio deste homem justo se preservar destes males? A resposta: este homem deve resignar-se e suportá-los sem lamentações se quiser progredir. Mas sempre possui uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor se faz o que é preciso para obtê-lo. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que fazer a sua parte, tem que resignar-se, porque às vezes o teste daquela pessoa é passar por aquela dificuldade. Mesmo sendo justo, mesmo sendo um homem probo, mesmo sendo um homem correto, tem que enfrentar às vezes desafios morais para ver como se conduz na hora difícil. E se ele souber conduzir-se, estará demonstrando que já está fazendo jus a uma felicidade futura. Já quitou-se com os equívocos do passado. Olha a pergunta que Kardec faz a seguir. Por que Deus favorece com os dons da riqueza certos homens que não parecem merecê-los? Já perguntamos isso, não é? Por que tanto safado, tanto bandido tem bastante dinheiro e a gente que quer trabalhar honestamente não consegue? Olha a resposta dos espíritos. É um favor que se apresenta aos olhos daquele que vê apenas o presente. Se você olhar apenas para o presente, isso pode parecer que é um favor de Deus, abençoar com a riqueza homens indecentes, homens desonestos. Mas, sabei bem, dizem os espíritos, a riqueza é uma prova frequentemente mais perigosa do que a pobreza. Aquele que agora tem, sem merecer, e pode usar o recurso para fazer-se merecedor pelo bem que espalhar, estará sendo tentado por todas as facilidades que a riqueza fornece e que a sua pouca elevação aspiram a ser déspota, a ser tirano, a ser venal, a ser corrupto, para manter-se naquela posição. Por isso que é muito pior para o espírito estabelecer uma vida aquinhoada
para testá-lo do que ter que passar por dificuldades materiais, que o manterão ali contido em todas as suas aspirações equivocadas. Então, pode parecer a quem não vê o objetivo final que deixar um homem indigno, cheio de dinheiro, Deus está errando com isso. Não. É a oportunidade dele. Agora, se ele não souber aproveitá-la, vai chorar lágrimas de sangue pelos efeitos das suas atitudes. Aí vem a pergunta fatídica. A civilização, ao criar novas necessidades, não é também uma fonte de novas aflições? A nossa civilização cria necessidades para nós? Cria ou não? Nós gostamos delas. Nós queremos ter isto, e queremos depois aquilo, e queremos mais aquilo, porque a civilização vai produzindo bens. E os espíritos respondem: os males deste mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima dele, poupa-se das decepções nessa vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. Invejais os prazeres daqueles que parecem os mais felizes do mundo, mas sabeis por acaso o que lhes está reservado? Se eles desfrutam desses prazeres somente para si, são egoístas. E então, mais adiante, terão que passar pela situação oposta de serem miseráveis também. Se possível, de preferência, lastimai estas pessoas. Deus permite, algumas vezes, que o mal prospere, mas essa felicidade não é para ser invejada, porque Ele a pagará com amargos sofrimentos. Se o justo é infeliz, é uma prova que também lhe será levado em conta, se suportar com coragem. Por isso que Jesus disse: felizes os que sofrem, porque serão consolados. Com isso, falando da necessidade de buscarmos uma felicidade relativa e entendendo hoje que todos os que estamos aqui já temos estes bens que nos garantiriam, pelo menos na matéria, uma felicidade relativa, precisando avaliar, entretanto, a questão da consciência tranquila e da fé no futuro, nós, para encerrarmos, antes do passe, vamos voltar um pouco no Livro dos Espíritos, à questão 715. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Nós vimos lá na pergunta sobre a felicidade, que os espíritos responderam que a felicidade relativa se garante com a posse do necessário. Kardec pergunta na pergunta 715: como o homem conhece o limite do necessário? Resposta: aquele que é sensato o conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria custa. Tem que sofrer, muitos deles, para descobrirem isto. O homem sensato conhece por intuição. Se você olhar para o seu guarda-roupa e ver o que está guardado lá, você com sensatez, você saberá que aquilo é demais. Não precisa de tudo aquilo. Se você olhar para os brinquedos do seu filho e for uma pessoa sensata, você verá que já é hora de dar um basta das coisas que ele quer, porque ele já tem demais. Se você olhar para os interesses do modismo, você saberá identificar, se for uma pessoa sensata, que já passou o limite do racional, do lógico, já está invadindo a esfera do ridículo. Outro dia lemos uma reportagem em que uma pessoa bem aquinhoada, muito famosa, diz assim: ela é contra essas marcas que vendem
marcas famosas que vendem objetos a preços altíssimos. Imagina mulheres comprarem bolsas de 20, 25 mil reais. Ela se contenta em comprar bolsas de 3 mil reais. Que humilde! Não é? Olha só que exemplo. Essas bolsas, que às vezes parecem um calhambeque de tão grande, mas às vezes parece um dedalzinho. 3 mil reais que vem lá com uma etiquetinha qualquer comprada numa loja que trouxe lá contrabando da China e depois botou um nome cobiçado. Será que isso não é ridículo do ponto de vista da realidade? Será que isso é sensato? Gastar 3 mil reais em uma pecinha de couro para levar pendurado que não cabe nem a chave do seu carro? Então, o homem sensato descobre as coisas observando, pela intuição. Agora, quem não é sensato descobre batendo a cabeça na parede, fazendo dívida, não tendo como pagar, precisando pedir dinheiro emprestado, correndo dos cobradores, do oficial de justiça, que vem aí tem que sofrer para descobrir isso. Aí Kardec pergunta: a natureza não traçou o limite das nossas necessidades na nossa própria estrutura orgânica? Não traçou esse limite? Quantos estômagos nós temos? Um só. Mas eu não vou perguntar aqui quem é que já disse assim: eu estou precisando de um segundo estômago, porque essa comida está muito boa. Eu não vou perguntar aqui, porque eu não quero assustar quem está lá na internet do outro lado do mundo. Porque se nós temos só um estômago, por que comemos como se tivéssemos 5 ou 6? A natureza nos dá o limite do necessário. O número de pés, o número de pernas. Nos dá alguns padrões que nós podemos observar e tirar daí um roteiro para nós escolhermos como nos conduzirmos. Olha a resposta então que dão os espíritos. Sim, a natureza traçou o limite das nossas necessidades, da nossa estrutura orgânica, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Os vícios, que não só beber, fumar, usar droga, não, vícios de comportamento social, competições com vizinhos, modismos, necessidades de andar parecendo com aquelas pessoas que estão na televisão para mostrar que nós estamos por dentro. Isto vicia a pessoa. Estes vícios alteram em nós a nossa postura. Já observaram? Basta alguém sair na televisão falando alguma bobagem do tipo morreu, no outro dia está todo mundo falando morreu. Basta alguém sair lá, pode, isso pode, isso não pode. Aí todo mundo, isso pode, isso não pode. Errou Darwin, que falou que nós viemos do macaco. Errou. Nós ainda somos o próprio. Ainda somos o macaco que fica macaqueando tudo que a gente vê como se nós fôssemos aquilo. E por que fazemos isso? Nós não vemos quase ninguém imitando Teresa de Calcutá. Já viram? Não vejo. Não vejo quase ninguém imitando essas almas benemerentes, essas almas nobres, esses sacrifícios de seres devotados ao amor. Isso ninguém imita. Mas a bobajada que a gente assiste, é bom a gente dar essa... Porque mostra que a gente está por dentro. Que a gente fala a linguagem dos imbeciloides que a gente assiste também, demonstrando qual é a fonte da nossa informação e da nossa cultura. Então, nós nos viciamos em coisas que não são reais. E aí sofremos. Porque vamos querer viver de acordo com essas ilusões.
e aumentamos o que é necessário, quando de verdade não precisamos daquilo. Agora, a nova novela fala da Índia. E eu já estou esperando aqui chegar alguém com alguma coisa aqui na testa. Ainda não chegou ninguém, mas só faz uns 15 dias que essa novela acho que começou. Mas eu estou esperando, daqui a pouco vai ter gente vindo com aqueles negocinhos que toca na mão, que anda aqui, que vai chegar assim, fazendo os malabarismos hindus, ou vai vir de roupa indiana. Não temos nada contra, achamos muito bonito. Mas, você é hindu? Não. Você sabe qual é a capital da Índia? Nova York. Londres. Você sabe que língua fala? Nós não sabemos nada. Não temos nenhuma intimidade com nada e ficamos macaqueando. Não que não seja bonito, mas por quê? Porque não sabemos o que somos. Criamos necessidades. E vamos mudar o guarda-roupa, vamos mudar os sapatos, vamos mudar as coisas, porque agora tem que parecer hindu. Será que tem? Quem disse isso? A gente. A gente acha que precisa disso. Por fim, as pessoas que exploram o seu semelhante para deles extrair riquezas, em prejuízo daqueles que não têm o necessário, são considerados como infratores da lei divina. Qualquer um que explore a necessidade do outro, no seu negócio, com sua inteligência, com o seu poder racional, com o seu trabalho, e negue ao seu semelhante o que ele precisa para viver, esta pessoa desconhece a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram aos outros. O limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto, de indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram estes ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem. Não pretendem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens ao apoio mútuo. Os que vivem à custa das necessidades dos outros exploram os benefícios da civilização em seu próprio proveito. Têm da civilização apenas o verniz, como há pessoas que têm da religião apenas a máscara. Por isso, estamos falando sobre este tema, por causa do Evangelho. Capítulo 25. Buscai e achareis. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois vós muito mais do que eles?
E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de 1 centímetro? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, portanto, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou do que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas estas coisas, porque o vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Consciência tranquila, fé no futuro. O reino de Deus dentro de você. O reino de Deus que te dá serenidade, que não faz você pisar na garganta de seu semelhante. O reino de Deus que é para todos como a chuva que cai do céu e o sol que ilumina a natureza inteira. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Não terminamos este capítulo, apenas começamos a entender como temos sido infelizes por nossa própria culpa, como temos procurado nas ilusões gastar a saúde e gastar os recursos que já foram nossos e que jogamos no lixo. Mas tudo isso pode ser diferente daqui para frente, a partir da gente. Se vocês ainda não desencarnaram, ainda todos temos tempo. Quando entrarem na sala de passe, pensem o quanto Deus já nos deu condições para sermos felizes e vai renová-las agora com o abraço dos amigos espirituais que nos querem muito bem. Pensem nisso. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos as dádivas da vida e te rogamos que para todas as nossas angústias, nossos problemas, não apenas existam remédios na farmácia, que é o que nós costumamos buscar apressados, não apenas existam soluções nas cirurgias, das quais fugimos amedrontados até que tenhamos que a elas ser obrigados. Não existam soluções tão somente aquelas provenientes dos cofres amoedados, que abastecem nossos bolsos que parecem sempre furados, com recursos que nunca são suficientes, porque nós sempre os desgastamos. Que não existam soluções somente na modificação do caráter e do gênio das pessoas com quem convivamos, porque é sempre isso que buscamos, que os outros sejam diferentes e que em nossas vidas a nossa felicidade dependa daquilo que a gente não sofra mais, daquilo que a gente não sinta mais necessidade.
da enfermidade que se vá, do afeto que nunca se vá e do recurso que sempre esteja presente. Ah, Senhor, ajude a gente a perceber que todo este modo de ser nos engana, porque não é suficiente para abastecer o nosso interior daquilo que é essencial, daquilo que é mais nobre do que qualquer tipo de dor, daquilo que é mais abundante do que qualquer moeda, e daquilo que abastece a alma e o afeto mais do que qualquer presença perto de alguém que imaginemos gostar. Ajuda-nos, Senhor, a acordar para realidades diferentes que abastecem-nos na essência, para que nunca mais fiquemos pobres, fiquemos sozinhos ou fiquemos doentes. É por esse motivo que hoje, reunidos em Teu nome, podemos aproveitar esses instantes para este aprendizado. Não mais buscarmos as coisas importantes quando as coisas superficiais parecem dar errado. Não mais desejar um atalho para conquistar aquilo que é tão especial, somente quando a gente passa mal. Mas, ao contrário, termos a sabedoria e a maturidade para irmos, ainda que lentamente, migrando da insanidade para a realidade espiritual que nos sustenta nas lutas diárias. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós cantaremos a canção que nos envolve do fundo do coração, mas te pedimos que nos faça ouvir e não esquecer aquilo que mais uma vez a nossa voz vai dizer.